O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a saúde bucal infantil. Quem aí, já não teve experiências de escovar os dentes das crianças ou ter que ficar insistindo, só quem é mãe, vó, madrinha, tia que tem contato com crianças sabe do quanto isso é importante, mas do quanto também é desafiador. Eu estou recebendo mais uma vez a odontopediatra, a doutora Débora Demay. Seja muito bem-vinda mais uma vez, querida. Obrigada, é um prazer estar sempre aqui auxiliando todos os pais, os avós que nos assistem. E vamos lá, porque não é fácil com essa galera. Para a gente começar, mitos de que grávida não podem ir no dentista ou não podem fazer raio-x, é verdade ou não? É realmente um mito. Na verdade, a gente começa o pré-natal odontológico. Sim. Não sei se alguém aí de casa já ouviu falar do pré-natal odontológico, que é quando as grávidas vão ao dentista fazer como se fosse o pré-natal normal, só que da saúde bucal. Então, a gente tira alguns mitos sobre partos prematuros voltado a problemas de saúde bucal da mãe, alguns problemas de que, por exemplo, os dentes dos bebês são formados na barriga da mãe. E o que a saúde da mãe, no geral, também pode influenciar com essa formação dentária do bebê. Então, tudo isso, mas sim, a partir do 3º mês, até na rede pública, as mães devem ter o acompanhamento do pré-natal odontológico, é gratuito. Mas, no particular, a gente recomenda também a cada 3 meses ir ao dentista, sempre. Quais são as consequências das mães que não fazem o pré-natal? Então, não sei se quando tu foi mãe, tu teve, por exemplo, a gengiva muito edemaciada, muito sangrenta. Esse é um problema que acontece por causa dos hormônios das mães. Então, enquanto elas estão grávidas, isso realmente acontece. A gengiva sai mais sangue, a gengiva incomoda mais um pouco. Então, a gente tem que estar sempre escovando, tem que estar sempre orientando. Por exemplo, assim, às vezes você passa o dia inteiro, tô trabalhando, não consegui escovar os dentes hoje. Para uma grávida já não vai dar certo, a grávida vai ter a gengiva inchada, com isso não consegue escovar os dentes direito e acaba com que uma formação de cárie nova. Então, às vezes a gente sempre tem, eu perdi meus dentes porque eu estava grávida, ou eu tive mais cárie quando eu estava grávida, mas na verdade não, a gente tem que ter um cuidado redobrado por conta dos hormônios que estão à flor da pele. Certo. Com que idade a criança deve ir no dentista pela primeira vez? Assim que nascerem os primeiros dentinhos, ali por volta dos 6 meses ou os 12, 13 meses de vida do bebê. Então, assim que nascer o primeiro dentinho, é importante a mãe ir, o pai levar a criança para eles receberem todas as informações. Porque se a gente for pensar do pré-natal odontológico, ela já tem muita informação. Então, é levar o bebê para agora, com o bebê em vida, saber como reagir, como lidar com os dentes erupcionando, porque alguns bebês têm febre, outros têm diarreia. Então, saber como lidar de todas essas formas e, claro, como cuidar dos dentes, as orientações, se deve escovar ou não deve, Mas sim, a partir dos 6 meses ou quando nascer o primeiro dentinho já deve estar indo. Se tu puder falar um pouquinho das consequências dos pais que muitas vezes esperam ter toda a dentição para depois levar ao dentista. Quais seriam as consequências? Um problema bastante que eu encontro no consultório são aquelas crianças que tomam mamadeira noturna, por exemplo. Então, enquanto eles estão dormindo, os pais acabam dando a mamadeira e não escovam os dentes dos bebês. E muito antes de os bebês terem todos os 20 dentinhos de leites, eles não levam no dentista e acabam levando quando surgem as cáries aqui na frente, aqueles pontinhos, as manchas bem aqui. Então, a criança não completou toda a dentição e tem aquelas manchas. Então, eles levam porque acham que a mancha é só uma sujeira que eles não conseguem tirar quando escovam. Então, essa é uma cárie que a gente chama de cárie de primeira infância, que acontece principalmente em crianças que tomam mamadeira noturna, têm uma alimentação não tão regrada e acabam tendo consequência a cárie. Então, essa informação a gente já passa tudo aos pais antes mesmo de acontecer. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com a prevenção mesmo. Certo. A escova de dente das crianças, ela precisa ser especial ou pode ser qualquer uma? Ela pode ser qualquer uma, Gabi, desde que ela tenha as cerdas macias e seja adequada para a idade da criança. Aqui eu trouxe algumas escovinhas só para mostrar.
Por exemplo, essa é uma escova bem pequenininha, se a gente comparar com o meu dedo, ela é bem pequenininha para os primeiros dentinhos, até ali por volta de 1 ano e meio, 2 aninhos. Aqui eu já trouxe uma escova que a gente pode usar numa criança até uns 6, 7 anos e uma escova de um adulto. Então, sempre está pensando no melhor. Olha a diferença dos cabos também, para a mãe estar segurando um cabo maior, para a própria criança estar segurando e para os adultos também estarem escovando. Mas ela precisa ser macia, sendo super macia, tá tudo certo. Aquela dica que tu deu aquele dia, da outra vez que tu veio, sobre a pasta de dente, eu achei bem interessante. E eu ouvi algumas pessoas me dando feedback que viram o programa sobre a cor das cerdas. Essa daqui, né? Sim. Vou falar de novo, que é o tanto de pasta. Isso. Por exemplo, essa daqui é uma escova de uma criança de uns 5 aninhos, de 3 a 5, 2 a 5, 6, 7, enfim. E ela tem essa cor diferente para a gente saber o tanto de creme dental a se colocar. Então, é como se fosse só uma bolinha pequena de creme dental aqui e um creme dental com flúor. Por exemplo, essa de adulto, a gente também encontra com 3 cores diferentes e a gente acaba também colocando uma pouca quantidade na escova de dentes. Então, eu recebo muitos pais que colocam aquele creme dental na escova inteira e quando eu acabo comentando isso na consulta, eles falam: nossa, mas você tem certeza? Porque a gente vê nas propagandas aqueles cremes. Eu assim, não. A gente vai botar pouco, vai escovar da mesma forma, porque quando a gente coloca muito creme de dente, ele faz muita espuma. E aí acaba que não limpa com eficiência, porque dá a sensação, mas não limpa de verdade. Certo. A pasta de dente, né? Eu acho que isso é, além de mito, uma dúvida muito frequente, né? A questão do flúor. Deve ser sem flúor até os 2 anos e a partir dos 2 com flúor ou não? Então, a partir do primeiro dentinho, a gente precisa estar usando o creme dental com flúor. Apesar de que na embalagem está escrito até 2 anos sem flúor, eu trouxe um exemplo aqui. Ela é até 2 anos e é sem flúor. Só que ela não deve ser usada, porque o flúor é o que faz aquela proteção contra cárie, em que deixa os dentes realmente mais fortes. Então, sempre tem que ter flúor o creme dental. Sempre, independente da idade da criança, desde que ela tenha o flúor, desde que ela tenha dente, ela tem que ter o flúor no creme dental. E aí o que a gente tem que cuidar é a quantidade do creme de dente, que para bebês é como se fosse uma sujeirinha na escova, para crianças maiorzinhas é como se fosse aquela parte que eu indiquei na escova, e para crianças maiores a outra parte, uma bolinha de feijão maiorzinha, sempre assim. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a saúde bucal infantil, mas antes da gente continuar falando sobre o tema de hoje, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Olá, estamos aqui para dar alguma mensagem importante sobre o aparelho digestivo. O nosso aparelho digestivo já começa pela boca. A boca é um órgão importante para a digestão dos alimentos que nós ingerimos. A boa qualidade dos dentes, a nossa estrutura salivar, a língua, a mucosa bucal. Vocês sabem que quando nós ingerimos nossos alimentos, a boca pratica o primeiro ato da digestão, através da mastigação. E através da mastigação ocorre a saliva, que se mistura aos alimentos através da produção das glândulas salivares, que existem na boca, que é as glândulas salivares sublinguais, a glândula parótidas, a glândulas submandibulares. São estruturas importantes na produção de saliva, onde tem enzimas fundamentais que vão ajudar na nossa digestão, na quebra dos elementos importantes do alimento, como do amido, dos carboidratos importantes, da gordura, das proteínas, e assim facilitar a boa digestão. É muito importante que possamos entender a importância da boca no nosso aparelho digestivo para a boa digestão.
E já que estamos falando em saúde, não podemos esquecer que a Ecoclínica atua no diagnóstico por saúde com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente começou a assistir o programa agora, eu estou recebendo a odontopediatra a doutora Débora Demay e nós estamos conversando sobre a saúde bucal infantil. Doutora, em relação ao fio dental, a gente já sabe que tem muito adulto que não usa, né? Então, quem dirá ele estimular a criança a usar? Porque a gente sabe que o próprio fio, o fato de tirar, tudo se torna brincadeira, né? Sim. E aí eu sei o quanto isso é desafiador, porque eu tenho 3 em casa. Então, eu sei que é difícil, mas ela vai mostrar e ela, né, nos recomendou, a gente comprou, eu achei bem legal, que é uma forma, né, melhor, mais rápida, eficiente de usar o fio dental. Esse é o fio dental de anilha. Realmente, ele é muito mais prático do que a gente pensa. Ele vem pronto, basicamente é só usar. E eu sempre mostro e explico para as crianças a importância de ter que usar o fio dental, porque entre um dente e outro a gente tem sujeira ali, então a escova não alcança. E esse fio dental é muito bom, a gente encontra em farmácias, em mercados, e com ele você, como se fosse o meio do dentinho, você só pesca a sujeira. Então, o fato de você pescar em todos os dentes, isso já incentiva a criança. Agora é a hora de pescar as sujeirinhas do dente. E eu sempre peço pelo menos uma vez por dia, ou antes de dormir, no chuveiro também é bacana. Então, assim, usando uma vez por dia é o ideal e o mínimo que a gente deve usar nas crianças também. E na gente, é claro, né? Não é porque é um fio dental infantil que a gente não deve usar. Eu, basicamente, uso só esse. Eu uso uma vez por dia porque eu também tenho dificuldade. Nas crianças, eu acostumei a passar o fio dental normal, mas em mim, eu acostumei a usar esse. Então, todos os dias eu vou lá e uso um fio. Muito bom. Então, se vocês quiserem uma dica que vale ouro, esse fiozinho dental. Muito bom. É, muito show. A gente precisa entender que existem coisas que tornam a nossa vida mais prática. Ai, né? Eu acho que a coloração diferente da escova é um exemplo. O próprio fio dental. Eu acho que tudo isso é importante para você que é pai, mãe, avô, avó, madrinha que está assistindo. Às vezes, na casa da sua filha, tem gente que acha que é um item, né, indispensável, que não é necessário. Isso mesmo. Mas, de repente, quando o neto estiver na sua casa, você pode comprar e ter, é bem legal. Como fazer as crianças gostarem de escovar o dente, principalmente aquelas que são muito resistentes? Isso eu recebo muito no consultório. Eu acredito. Gente, é assim, é o carro-chefe que os pais falam, não consigo escovar os dentes, ele chora, ele quer ficar jogando play, ele quer brincar, não quer. Então, o que eu sempre digo? A Gabi mesmo já falou, as escovas de dente coloridas, de personagem, o fio dental, tudo que é colorido ou de personagem incentiva a criança a gostar daquilo. Por exemplo, o creme dental também de personagem é muito bom. Escovar no chuveiro é legal também, tá? Porque a água tá quentinha, tá descendo. E eu sempre digo para a criança e o pai fazerem uma brincadeira. Escova os dentes, coloca a espuma na boca e gospe. Vamos ver quem consegue cuspir mais longe. Porque assim também é uma forma de incentivar a criança a aprender a cuspir da maneira correta. E explicar a real necessidade, claro que para as crianças mais velhas, mostrar, às vezes em desenho, em fotos ou os vídeos que eu posto na internet, estar falando da importância de cuidar dos dentes também, mas, e sempre eu digo, ser o exemplo. Se a gente não é um bom exemplo para as crianças, para os pais, a gente não vai conseguir ter essa harmonia de qualidade. Então, a gente precisa, sempre que for escovar os dentes, leva a criança. Leva a criança, escova os dentes dela, senta ela do lado da pia, senta no vaso, brinca com ela de escovar, deixa ela escovar o seu dente, você escova o dela. Tudo para a gente conseguir
tornar aquilo uma brincadeira, desenhos que mostrem educativos sobre escovar os dentes. Então, tem muitas maneiras de a gente captar para ajudar a criança. Realmente. A gente precisa entender que não basta muitas vezes a gente dizer para a criança que é importante se ela não nos vê fazendo, né? Enfim. Isso é. Existe alguma técnica de escovação que possa auxiliar algo diferente, assim, para ensinar? Tem uma musiquinha, né? Que tem, eu trouxe aqui, eu vou pegar pra gente ver. Eu trouxe aqui a minha boca e eu sempre gosto de explicar para as crianças como se fosse um trem, a escova de dentes, e o trem vai andar no trilho, que são os nossos dentes. Então, eu sempre falo para elas que a gente precisa fazer o piuí lá atrás e o tchá-tchá-tchá aqui na frente. Então, piuí, tchá-tchá-tchá, piuí, tchá-tchá-tchá. O trem anda 10 vezes embaixo e o trem anda 10 vezes em cima. Depois de a gente fazer o trem, a gente dá um sorriso e aí a gente faz as voltinhas do sorriso. Isso até para os pais, tá? Eu recebo muito, Débora, eu não consigo mais parar de cantar aquela música, eu conto até 10, quando eu ver eu tô cantando ainda. E por último, a língua. Então, o trem, piuí, tchá-tchá-tchá embaixo 10 vezes, piuí, tchá-tchá-tchá 10 vezes em cima e as voltinhas do sorriso para finalizar. Fica na cabeça da criança, ela não para mais de cantar e é muito legal, tá? Funciona. Tá aí uma boa técnica para você ensinar aos seus filhos e você usar com você também, né? Com quantos anos que começam a cair os dentinhos da criança? E vai até que idade? Os dentinhos, eles começam a cair pela faixa etária, a gente tem a média de 6 anos. Mas se a tua criança tem 5 anos, 4 anos e meio, ou 7, 7,5, 8 anos, tá dentro da média. A gente bota como 6 anos. Então, ali perto dos 6, ela já deve estar amolecendo os dentinhos, já devem estar trocando, às vezes nascendo o primeiro molar permanente lá atrás, que é um dentão que nasce sem nenhum cair. E essa troca, ela pode ocorrer até os 14 anos. Então, às vezes, a criança está lá na pré-adolescência, na adolescência pode ainda ter dentes de leite, bem comum. Então, dos 6 a mais ou menos 12, 14 anos, ela ainda pode ter os dentes sendo trocados. E quando eles não caem? Quando eles não caem, a gente chama de retenção prolongada e é bem comum disso acontecer. É quando o dente permanente nasce atrás ou nasce na frente daquele que está meio mole, cai e não cai. Então, quando ele realmente não cai e o permanente nasce por cima, é porque a gente precisa tirar. Isso acontece porque, às vezes, faltam estímulos de fazer com que aquelas fibras que ligam o dente ao osso, elas não são rompidas. E a gente pode incentivar como? Alimentos mais duros, por exemplo, maçã, a criança morder os alimentos, alimentos, vamos pôr a cenoura compridinha também, a própria escovação, o próprio trenzinho auxilia nessa parte também. E claro, a ginástica do dente, de estar ali, botar o dente para frente, botar o dente para trás, amolecer, sempre funciona também. Mas quando isso não acontecer, a gente precisa tirar no consultório. Eu perguntei porque aconteceu com uma amiga, todos os dentes da parte de baixo não caíram, ela teve que extrair. Bastante. Até porque a própria dentição dos dentes, eles são um pouquinho mais atrás. Então, se a gente não tem aquela noção de, às vezes, os pais não vejam que o dente está amolecendo, não incentivam. Então, realmente, ele vai nascer mais por trás e não vai conseguir amolecer o de leite. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a saúde bucal infantil e eu estou recebendo a odontopediatra, a doutora Débora Demay. Doutora, em relação aos impactos do bico nos dentes da criança, tem um limite para ser usado? A gente pede que seja usado até mais ou menos os 2 anos, que é a fase do desapego da criança. Porque até os 2 anos ela tem a necessidade de sucção. É normal, tanto que a gente recomenda o mamar até os 2 anos no peito. Então, essa idade é a idade que a gente pede em que a criança tem o limite. Ela já está entendendo, ela vai começar a compreender. A gente pode fazer umas trocas com o Papai Noel, com a Fada do Bico, o Coelho da Páscoa, com o personagem que a criança gostar. Mas a gente tem que entender que o limite da criança é quando
Além de só entortar aqueles dentes da frente, a mordida ficar aberta, quando a gente tem um cruzamento de mordida. Quando ao invés de às vezes a mordida ser assim, ela cruzar para o lado, a parte de baixo e para a parte da frente. Então a gente sabe que isso está sendo realmente afetado. E tem outros motivos também, porque a criança ela está crescendo e ela cresce tendo um padrão incorreto de mordida. Então aquele céu da boca, aquele palato que era formado assim, ele vai acabar sendo formato curvado. E aí a criança vai crescer assim. Então, ela vai se desenvolver de uma maneira incorreta. Às vezes, não ocorreu o cruzamento da mordida, mas está lá o céu da boca aprofundado, que não consegue fazer com que os dentes permanentes desçam. Então, a gente pede que ali até os 2 anos, a gente já tenha consciência dos pais de tentarem, eles estarem cientes para a gente fazer essa troca. E se não, esperar o amadurecimento da criança, o momento ali pelos 4 anos que ela já está mais madura, dar os exemplos, mostrar fotos, mostrar em livros também é bem importante. Eu tenho bastante livro que a gente orienta as crianças. Eu falo da fada do bico, eu falo de trocas. Às vezes as crianças vão lá no consultório, eu costumo fazer uma carta para a fada ou uma carta para o personagem que eles mais amam e o personagem vai dar o presente para eles. Então, o limite é aquele momento que a gente vai no dentista e a dentista fala, é agora, não pode escapar. E aí tem que dar o tchau para a chupeta, não adianta. Certo. A alimentação é importante, mas a gente... Desculpa. A alimentação é importante, nós sabemos. E como podemos auxiliar na questão, né, da relação da alimentação com os dentes? Nas consultas eu sempre peço o diário alimentar da criança, desde que ela come, quando ela acorda até a hora de dormir. E eu sempre gosto de ter juntos os bonecos que a gente mostra os dentes felizes e os dentes tristes, que são os dentes que não são saudáveis. Então não é somente as verduras, as frutinhas, mas são os alimentos saudáveis, aquele básico que a gente come todos os dias. E os beliscos fora de hora é onde está o nosso problema maior. Porque, por exemplo, se a sua criança come de manhã, meio-dia e à noite, ela vai escovar os dentes, teoricamente, as 3 vezes por dia. Mas quando a gente tem o belisco depois do almoço, o belisco da tarde, o belisco de depois de escovar os dentes para dormir, a gente tem o problema. Então, assim, a Débora, ela não consegue, ela realmente tem a necessidade de estar comendo os doces. Então, vamos escovar os dentes depois. Mas cabe sempre a orientação. A gente pede até os 2 anos não dar os doces para a criança, se puder tudo mais saudável, uma alimentação mais regrada e a partir dali não é que vai liberar, né? Mas vai dar de uma forma consciente. Às vezes uma sobremesa depois do almoço em que consiga estar escovando os dentes depois. Isso é importante porque a gente sabe da famosa cárie, que ela gosta dos doces, que ela gosta do açúcar. Então, quando a gente consegue prevenir isso, a gente também previne os problemas futuros. Além de uma criança que pode ter uma pré-diabetes, por exemplo, a gente consegue evitar os problemas como a cárie dentária mesmo. Certo, Débora, eu quero super te agradecer pela tua participação mais uma vez, com certeza, né? Aprendemos bastante hoje. E para quem ficou interessado em te procurar, conhecer um pouco mais do teu trabalho, como que faz? Eu tenho meu consultório, eu atendo na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, ao lado da Demai Antenas, no centro. É uma clínica voltada para as crianças, toda colorida, odontopediátrica. Tenho certeza que as crianças vão amar estar lá e vocês como pais, avós, os cuidadores também. O nosso WhatsApp de contato é o 48 99642 7373 ou nas redes sociais eu respondo bastante dúvida, converso com os pais, posto bastante vídeos educativos se vocês quiserem mostrar e é o @DéboraDemai. Bem legal também. Um prazer estar aqui de novo, Gabi. Muito bom estar contigo. Muito obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.